são 11 da manhã, mais 20 minutos, já por aqui o pastor Ricardo. A gente vai estar falando hoje da guerra que está acontecendo ali em Israel. Algo importante aqui para a gente, para o nosso município, e por que não dizer, né, pastor Ricardo, do Estado e do Brasil, porque hoje nós estamos muito longe através das redes sociais. Para agora, eu Deus, vocês que nos acompanham através do Facebook, a rádio Acabou Sucesso. Pastor Ricardo, seja muito bem-vindo ao programa Meu Alvo Igreja. Muito bem, a paz do Senhor para os irmãos. Shabbat Shalom, feliz sábado. É um prazer, irmão Francisco Presbítero, estar aqui no seu programa mais uma vez, trazendo aqui essa discussão, trazendo essas informações a respeito de Israel, o que está acontecendo ali no estado de Israel. Vamos lá. O presbítero aqui falou a respeito da importância de Israel aqui para Palmirim. Eu quero lembrar aos internautas, aos ouvintes do programa, que o Brasil, em 1500, foi colonizado por 70% de judeus. Porque quando a caravana de Pedro Álvares Cabral veio de Portugal para cá, os judeus que estavam em Portugal eram tidos como a escória, as coisas que estavam bem desprezadas. E nessa caravana vieram os judeus aqui para o Brasil. O nosso Brasil foi colonizado por uma grande parte de judeus. Lembrando que aqui no Brasil, os judeus, quando vieram em 1500 aqui para o Brasil, na caravana de Pedro Álvares Cabral, houve o período da Inquisição, onde ainda perdurava a perseguição da Inquisição, onde os judeus, querendo fugir, né, em relação à Inquisição, eles mudaram o nome para alguns objetos, árvores, até animais. Por exemplo, Pereira, Figueira, Ferreira, Oliveira, Matos, Coelho. Então, esses nomes e outros nomes foram nomes substituídos pelo nome de judeus, porque eles eram descobertos que eram judeus através do seu sobrenome. No meu caso, José Ricardo Pereira, Francisco Pereira, tudo indica, sem que for puxar nossa genealogia, nós viemos dos judeus da Espanha. Pereira eram os faraás. Então, porque o nome Ricardo Fará, porque Fará era o nome original e quem tinha o nome Fará mudou para o nome de Pereira. Então, o Brasil foi colonizado por muitos judeus. E lembrando que essa semana a embaixada, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, lá de Israel, ele convocou todos os reservistas que estavam aqui no Brasil, como também no mundo. Ou seja, só de reservistas foram mais de 430 mil judeus reservistas que estavam ao redor do mundo. Eles estão agora lá em Israel, esperando a ordem para adentrar a faixa de Gaza. Então, é importante esse momento para a igreja, para o povo de Palmirim, porque nós fomos colonizados pelos judeus vindo ali da Europa, de Portugal. Falando a origem de Israel, nós sabemos, nós estamos aqui no programa Evangelho, um programa de grande audiência, quero parabenizar aqui o presbítero Francisco Pereira, que segura esse programa com amor, com carinho, com dedicação, juntamente com seus ouvintes. Quero mandar aqui um shalom para o Senhor, para o pastor Anaildo, pastor Anaildo, um grande homem de Deus, para todas as lideranças aqui da cidade, que Deus abençoe, feliz sábado. Lembrando que a origem de Israel, vamos lá, nós temos hoje Israel, o Hamas, a Palestina e os árabes. Temos Israel, o Hamas, a Palestina e os árabes. Biblicamente, nós vamos entender, através da história bíblica, a origem de Israel, a origem da Palestina e a origem dos árabes. Então vamos lá. No princípio, Bereshit capítulo 1 diz: Bereshit, Bar Elohim, Het Hashamai Veharet. No princípio, Deus criou os céus e a terra.
E ali, depois que Deus criou, no sexto dia, ele descansou no sétimo. No sexto dia ele criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E do homem tirou a mulher ali da sua costela e fez a Eva, a sua auxiliadora. E Deus, vendo que o homem estava só, fez o homem para procriar. Assim que os animais procriaram, Adão e Eva também foram. Ele falou: crescei, multiplicai e encheis a terra. E aí foi o que aconteceu com Adão e Eva, o primeiro casal que Deus construiu aqui na terra. Logo depois nasce Caim e Abel. Ali nós vemos a morte de Abel, foi o primeiro assassinato na Bíblia, crime doloso, ali que Caim mata Abel. Depois Deus amaldiçoa Caim e nasce Sete. Então Caim já começa a linha deturpada da origem do povo contrário a Israel. Caim matou Abel e Deus amaldiçoou Caim, ficou um lado ali que Deus amaldiçoou. E ali nasce Sete. A geração de Sete vem Noé. Deus, no capítulo 6 de Bereshit, de Gênesis, Deus olha do céu, vê a terra corrompida. Deus se arrepende de ter feito o homem, mas o arrependimento não é que ele não sabia, mas sim Deus ficou triste, porque o homem havia se desviado do seu caminho. Deus escolhe Noé, a sua mulher, seus 3 filhos, suas 3 noras, manda preparar uma arca e ele entra na arca com sua família, os animais que Noé separou. Lá no Monte Ararat, a arca fica ali. A arca para no Monte Ararat, na Arábia, hoje é a Arábia, e ali Noé povoa ali a terra. Só que antes de Noé povoar, ali Noé sai da arca, ele planta uma vinha, ele toma um porre, fica bêbado, o seu filho canta, vê ele bêbado nu e chama os irmãos. Por causa dessa situação, já começa Cã a ser amaldiçoado por Noé. Então ele começa também já aquela linha contrária ao povo correto, o certo e o errado. Cã, que viu seu pai nu e ficou zombando, tirando onda com seu pai, chamou os irmãos foram de costa, cobriram Noé, e Noé, acordando o seu porre, ele amaldiçoou Cã. Então Cã já é amaldiçoado. Lá na frente, no capítulo 12 de Bereshit, Deus escolhe Abrão. Abrão sai, até então Abrão, depois passou a ser Abraão, depois que ele foi pai da grande nação que hoje é Israel. Então Deus chama Abrão, filho dos caldeus, sai da tua terra, da tua parentela, do lugar que eu vou te mostrar. Abrão foi desobediente, parou em Padã Arã, onde o seu irmão morreu, o pai de Ló, e trouxe a sua família juntamente com Ló, a mulher de Ló e a filha de Ló. Lá na frente, por causa disso, tem ali o conflito dos pastores de Ló com de Abraão, e Abraão pede para Ló escolher o caminho que ele quer seguir. E Ló, pela vista, escolheu as campinas do Jordão. E Ló vai lá para as campinas do Jordão. Por essa escolha, lá na frente, Ló é sequestrado com sua família. Abraão se levanta e vai à guerra dos 5 reinos contra 4, vai resgatar Ló e leva novamente para a sua cidade, que é Sodoma. E ali, lá na frente, Deus ele vê que Sodoma e Gomorra haviam pecado ao ponto de o pecado chegar na narina de Deus, um afronto a Deus, e ali Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, mas Deus ele fala que vai avisar a Abraão. Então Abraão está ao meio dia na porta da tenda, e 2 varões de branco se aproximam ali e dizem a Abraão que vai acontecer, que vai destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a argumentar ali, perguntando se tivesse 40, 30, 25, 15, mas Abraão sabia que lá atrás Deus tinha chamado ele individualmente para fazer a sua vontade. Ele trouxe a família e consequentemente estava com esse problema. Então ali não tinha mais como argumentar, e os anjos vão ali para Sodoma e Gomorra e vão na casa de Ló. Chegando na casa de Ló, os moradores queriam estuprar aqueles 2 homens de Deus ali. Quando Ló entra, oferece as suas filhas, e aquele povo diz: agora vamos estuprar você, suas filhas e esses que estão aí. Aí todos ficam cegos e os anjos avisam: saiam sem olhar para trás. Então que a mulher de Ló virou uma estátua de sal. A história diz que as filhas de Ló deitaram com ele, deram um porre nele e deitaram com Ló. Vindo aí outra nação cananita, ali da relação de Ló com as suas filhas, porque elas disseram que não tinha ninguém para deitar com elas, e deram um porre ali no pai, e nasceu uma nação contrária ao povo de Israel, exatamente por causa dessa desobediência. Aí Abraão já era de idade,
e Deus apareceu a Abraão novamente, dizendo que ele seria o pai de uma grande nação. E Sara estava atrás da cortina e começou a rir. E o Eterno pergunta para Abraão: por que a tua mulher está rindo? Abraão vai perguntar a Sara, né, a Sara, que era Sarai, antes de Sara era Sarai, por que ela estava rindo. E ela mentiu: eu não estava rindo. Ela começou mentindo, começou no erro. Mentiu e omitiu, dizendo que não tinha rido, sorriu. E o tempo da promessa não se cumpria, e Sara, apressadamente, desobediente ao tempo de Deus, faz uma proposta para Abraão: Abraão, está aqui a minha serva Agar, deita com ela, porque a lei diz que o filho que nascer da escrava fica para a sua dona. Então, se você deitar com Agar, o filho que ela tiver é meu. E Abraão, ouvindo o conselho da sua mulher, que não era a vontade de Deus, Deus prometeu um filho a Abraão com a sua mulher Sarai, mas ela quis apressar o tempo de Deus. E Abraão, ouvindo a sua mulher, como Adão ouviu a mulher lá no Éden, desobedeceu a Deus. E nasceu quem? Ismael. Ismael nasceu, e a partir do momento que Ismael nasceu, Agar, a serva de Sara, começou a desprezar a sua senhora, Sara. E Sara começou a se sentir importunada porque ela desprezava o seu senhorio, porque o filho que ela tinha, ela não estava dando completamente para Sara, sua senhora, mas sim estava convivendo e fazendo com que Sara sentisse ciúme. No tempo certo, Deus abre a mata de Sarai e ela tem um filho chamado Isaac. Quando Isaac nasce, aí começa o conflito. Ismael começa a desprezar Isaac e aquela confusão. E Sara tem a ideia de mandar Abraão colocar Agar para fora de casa, expulsar ela daquele território. E Abraão novamente escuta Sara e manda Agar com a criança embora pelo deserto. Quando Agar está quase morrendo, falecendo, a criança também está quase falecendo, aparece o anjo do Senhor ali e diz que vai cuidar deles e de Ismael vai ser uma grande nação. Então ele começa a promessa de Ismael ser o pai dos árabes. Essa Palestina, que é um território cheio já lá, são árabes. Síria, Jordânia, Iraque, Irã, tudo ali são árabes. E Isaac vem os judeus, os israelitas. Então ali acaba a história de Ismael com a promessa que ele vai ser pai de uma grande nação de príncipes que são os árabes. Vamos para a história de Isaac. No capítulo 22 de Bereshit, Deus aparece a Abraão pedindo que ele sacrificasse seu filho. Por quê? Porque Abraão, no momento algum, reconheceu o presente de Deus, a promessa de Deus. A Bíblia relata que Abraão foi pai, não ofereceu nenhum sacrifício, não agradeceu ao Eterno, o Eterno cobra a sua fidelidade. Vai, sacrifica a criança para mim, lá no Monte Moriá. E Abraão foi. Quando chegou lá no monte, quando Abraão ia sacrificar, Deus interviu, não deixou ele sacrificar. Disse: eu sei que tu me ama. E ali aconteceu o Monte Moriá, onde era o segundo templo, foi construído e vai ser construído o terceiro templo. Então, Isaac tem Esaú e Jacó. No ventre da sua mulher já começa a luta, de Rebeca, já começa a luta. E ali Jacó sai segurado no calcanhar de Esaú. Já começa a luta. Esaú vem lá do seu trabalho lá e Jacó está fazendo ali uma comida, lentilhas, e ele pede a lentilha para comer. E Jacó faz um prato: se você me der o seu direito de primogenitura, eu lhe dou. Ele disse: não quer saber de primogenitura, eu quero é comer. Comeu e ele perdeu o seu direito. Lá na frente vai se concretizar quando Isaac, já velho, pede para Esaú fazer uma comida especial para ele morrer e abençoar Esaú. Esaú sai para caçar o animal e a sua mulher, Sara, ouvindo o que Isaac estava pedindo, chamou Jacó. Ela gostava mais de Jacó. Aí pediu para ele fazer, ela fez ali, Isaac entregou ao seu pai, para o Isaac. Aí o que é que aconteceu? Isaac
abençoou Jacó no lugar de Esaú. Então, Jacó não foi enganador. Jacó tomou da posse daquilo que Esaú desprezou. A gente tem a ideia que Jacó era enganador. Jacó não enganou. Quem desprezou a primogenitura foi Esaú. Eu quero saber primogênito, eu quero com fome. Me dê para encher a barriga que está tudo certo. Só que lá na frente se confirmou o que ele fez. Né? Então ali Jacó se passando por Esaú, né? Porque já tinha perdido a bênção que entrega no pacto de lentilha, se concretizou ali e Isaac abençoou Jacó. Quando Esaú soube, quis matar Jacó, Jacó foge lá para outro lugar. Agora Labão vai destratar Jacó. Né? Jacó vai sentir o gosto, né, de não esperar no tempo de Deus. Aí a Bíblia conta a história de Jacó casa com a irmã, é enganado, depois casa com Raquel, aí volta lá, aí Esaú recebe ele lá e pronto. Aí Jacó gera os 12 patriarcas, dentre eles José. José, eles tinham inveja de José, e José, ele é vendido aos ismaelitas, e os irmãos chegam para Jacó dizendo que José foi morto pelas feras. Sujaram uma pano de sangue, e Jacó fez o plano por José, só que José foi vendido para o Egito. Lá no Egito, José se destaca, né, e ele passa a ser governador do Egito. Existe uma grande fome, já se cumprindo o que aconteceu anteriormente, Deus cumprindo a sua palavra. José manda chamar Jacó e sua família e vão lá para o Egito. Ali passa um tempo ali a família do povo ali de Jacó no Egito. Aí morre aquele faraó, morre aquela geração, passa-se um tempo, a nação de Israel começa a crescer dentro ali do Egito, e nasce um faraó que não conhecia ninguém, não conhecia a história, e começa a oprimir o povo de Israel. Deus vendo a opressão do povo de Israel, né, aí Deus vai fazer com que haja um movimento ali. Então houve um momento ali da matança das crianças, e Moisés, que não era Moisés, foi lançado lá no rio Nilo, lá no rio, e a filha de Faraó estava tomando banho. Quando ela estava tomando banho, viu aquele menino ali dentro do barquinho lá, e pegou para ela criar. Aí dá-se o nome Moisés, tirado das águas, Moshe. Então Moisés é criado como filho da filha de Faraó. Moisés passa 40 anos no palácio, aprendendo toda a ciência, a cultura dos egípcios. Aí ele vê um soldado maltratando um irmão seu hebreu. Hebreu vem do neto de Abraão de Heber, por isso é o povo hebreu. Ali Moisés mata aquele soldado e é descoberto o seu homicídio. É só homicídio. Né? Ali Moisés foge para Midian, passa mais 40 anos apacentando, aí Deus aparece na sarça ardente para Moisés, dizendo que ele fosse ao povo de Israel, que separou ele para tirar o povo de Israel, o libertador. Moisés questiona, chama seu irmão Arão, vão lá no Egito, faz as maravilhas, acontecem os milagres, Deus tira o seu povo com um braço forte, leva para a frente do mar de junco, o mar vermelho. Ali Moisés toca nas águas, Deus abre as águas do mar, o povo de Israel passa a pé enxuto, e lá na frente os inimigos adentram o mar, e Deus fecha, e Moisés caminha da vitória no outro lado, atravessaram o mar. Lá no deserto, Moisés passa mais 40 anos, o povo se rebela, Moisés vai para o Monte Horebe, lá Deus dá a palavra da lei, e Moisés não chega à terra prometida, e o seu sucessor é Josué. Josué conquista as terras que hoje é o território de Israel. Hoje o território de Israel foi conquistado lá em Josué. Então toda aquela terra de Israel, quem conquistou foi Josué nas suas guerras e repartiu as terras. Depois de Josué, veio Josué e Caleb, depois se levantam os juízes, depois se levanta Samuel. O povo de Israel pede a Samuel um rei, porque as nações tinham um rei, e Deus fala para Samuel: olha, eles não rejeitaram a você, rejeitaram a mim, e é levantado Saul como rei de Israel, conforme a vontade dos homens. E Saul é rejeitado por Deus, por pecar contra Deus, e Deus levanta quem? Davi. Samuel chega na casa de Jessé, seus filhos todos passam, e ainda tinha um que era Davi, que estava tomando conta dos animais, que é chamado, e foi escolhido por Deus, segundo o coração de Deus. Davi ali é colocado como rei, ungido como rei. Tem aquela luta, Saul querendo matar Davi, e Saul é morto em batalha.
Aí Davi se levanta como rei de Israel, gera o seu filho Salomão. Salomão constrói o templo. De Salomão nasce Jeroboão, Roboão. Depois que Salomão morre, Israel é dividido, reino do norte e reino do sul. O reino do norte ficou a capital de Samaria, de Israel. Reino do sul, Jerusalém, que é Judá. E ali começa a briga do reino do norte e do reino do sul. A disputa, as guerras entre o reino do norte e o reino do sul. E por causa dessa desobediência, Israel é levado para o cativeiro babilônico, cativeiro persa, e depois volta novamente a Israel. Adentramos ao Império Romano, onde Yeshua nasce, Jesus nasce, sob o crivo do Império Romano. Jesus nasce, inicia seu ministério, levanta os 12 apóstolos, e ali, um certo dia, Jesus estava ali no templo, e os discípulos começaram a elogiar a estrutura do templo. Senhor, olha como é bonito. Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa é uma passagem profética que se cumpre no ano 70 depois de Cristo, quando, diante de uma rebelião, o general Tito sitiou Jerusalém e sitiou e matou todo o povo ali de Jerusalém, derrubou o templo, aniquilou o templo, tanto que não tem mais templo lá em Jerusalém. Hoje só tem até a mesquita lá, o Dom da Rocha. E ali se cumpriu o que Jesus disse: não ficar aqui pedra sobre pedra. E naquele momento o povo foi disperso. Naquele momento, no ano 70, Israel foi expulso do seu território que Josué conquistou nas guerras. O que é que acontece? Quem toma conta ali? Os árabes. Israel é expulso, os árabes tomam de conta. Quem são os palestinos? São os árabes que tomaram de conta da região da Palestina, ou seja, e palmeirense que mora no serrote, e palmeirense que mora lá na fazendinha. É como se fosse um bairro, uma região. Então, a Palestina não é um país, é uma região dentro de Israel, que hoje é chamada faixa de Gaza, né? Gaza, onde Jesus ia entrar em Jericó, tem a passagem da Bíblia. Então, aquela região da Palestina ali não é o povo palestino, é um povo árabe que estão ali vivendo naquela região por apoio de Israel. Eles estão num assentamento ali. Então, Palestina não é país, nunca vai ser um Estado, porque ele pertence a Israel, conquista por Josué. Só que quando Israel retorna depois da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, quando termina a Segunda Guerra Mundial, nenhum país quer receber Israel, os judeus. Os judeus são tidos como escória, como lixo, ninguém quer. Aí na Assembleia da ONU, em 1947, Oswaldo Aranha, um brasileiro que estava presidindo a Assembleia da ONU, Organização das Nações Unidas, declara o Estado de Israel. Então, quando Israel é declarado novamente um Estado, os judeus que estavam dispersos no mundo todo voltam para Israel. Então, foram expulsos no ano 70, o general Tito, voltaram em 1948, através da Assembleia da ONU. Quem assinou foi Oswaldo Aranha, um brasileiro. Quando eles voltam para Israel, quem está morando lá? Os árabes. São expulsos, porque a terra não é deles, e ficou aquela faixa de Gaza e da Cisjordânia. Tudo ali é Israel, tudo. Não existe Estado palestino, não existe autoridade palestina, tudo ali é Israel, que eles querem tomar. Então não existe palestino. Nordestino é brasileiro. Então, Palestina ali é de Israel. E ali são árabes. Então, em 1948, Israel volta a ser uma nação, o povo de Israel volta ali novamente. Então, o que está acontecendo ali são profecias bíblicas, né? Houve a guerra da independência, quando Israel foi independente em 1948, voltou a ser um Estado. Algumas nações árabes vieram contra Israel, porque não queriam que Israel fosse um Estado, perderam a guerra. Em 1967, teve a Guerra dos 6 Dias, Israel ganhou a guerra. Em 1973, a Guerra de Yom Kippur, da mesma forma que eles foram traiçoeiramente, covardemente. Israel estava no Shabat, adorando ao Eterno. Eles invadiram Israel, 2 países árabes foram derrotados, e agora da mesma situação. Israel foi invadido ilegalmente, terroristas do Hamas, terroristas árabes do Hamas, que invadiram covardemente, agora está com 8 dias,
15 dias que invadiu Israel, né? Mataram crianças, decapitaram crianças, estupraram mulheres, pessoas que estavam numa festa comemorando a paz. Então esse grupo Hamas, um grupo terrorista que usa ali aquela região que é de Israel, da Palestina, para poder afrontar o povo de Israel. Então, Israel sempre será o povo de Deus. Nós, a igreja, somos ramos enxertados. Não existe essa história, Israel rejeitou a Jesus, a igreja assumiu. E não assumiu nada. Nós pegamos carona na salvação, veio para o que era seu, o seu não recebeu, uma grande parte não recebeu, porque quem começou o evangelho, igreja do Atos capítulo 2, foram 120 judeus. Paulo era judeu, Pedro era judeu, Filipe era judeu, Mateus, tudo era judeu. Então a igreja começa com judeus messiânicos e Paulo vai dizer que nós, os gentios, somos os ramos enxertados na oliveira. A paz em Israel, que o Eterno vem abençoar Israel. Israel está apenas querendo os reféns, são mais de 200 reféns que estão na mão do Hamas. Né? Já foram 430 mil reservistas aqui do Brasil, do mundo todo, foram lá para Israel. Né? Vai ter outra leva de outras pessoas que vão para Israel. Então, o que está havendo ali é uma resposta de uma nação soberana, de uma nação democrática. Israel não está estuprando ninguém, Israel não está decepando cabeça de criança, Israel não está matando inocentes, Israel está respondendo como uma nação soberana a um grupo terrorista que usa as pessoas inocentes para poder se defender. Então, que haja a paz em Israel. Baruch atah Adonai Elohim. Bendito é o Senhor, nosso Deus, o Deus de Israel. Shalom, Deus abençoe a todos. A guerra, essa está tendo agora, em Israel, já está com 15 dias, porque na verdade, presbítero, não é uma guerra, é uma guerrilha. Guerra é condução entre países. Como fosse um grupo de facção, como fosse um grupo de facção que invadisse o Estado. Né? Facção vem, aí entra aqui em Palmirim, aí mata as pessoas, aí é um grupo isolado. Não é porque Palestina não é um país. Palestina são árabes que moram ali naquela região, naquele bairro de Israel. Povo palestino. O nordestino é brasileiro. Então quem está na Palestina ali, aquela Palestina é de Israel. Não é dos árabes. Agora eu acredito que através dessa intervenção está previsto 1 milhão de soldados para entrar ali naquela região da Palestina. Ela mede 300 km² e são 2 milhões de habitantes. É tanto que o Egito não quer receber o povo lá porque tem medo. Ora, se o Egito, uma nação soberana, uma nação que tem, né, seus direitos garantidos, não aceita o povo ir para lá porque tem medo. Então o povo invade Israel e faz essa atrocidade. Israel é uma das maiores potências mundiais do mundo, um dos melhores exércitos do mundo, né, capacitado e tudo. Aí vai afrontar logo Israel, o povo escolhido por Deus. Essa guerra ou guerrilha, né, como o pastor falou, pode afetar o Brasil em alguma coisa? É assim, o Brasil hoje, o governo brasileiro, ele não tem o Hamas como um grupo terrorista. Mas é bom lembrar, aqui eu não estou fazendo política, que chamava o ex-presidente de genocida. Pronto. Se o ex-presidente foi genocida, que bloqueou as vacinas, não liberou as vacinas, morreram 50 mil pessoas por causa da ausência do Estado, por que não dizer que o Hamas é um grupo palestino, é um grupo árabe genocida? Porque matar a criança, decapitar a criança, estuprar as mulheres na frente da família, matar os pais de família, sequestrar pessoas, arrastar as pessoas lá dentro, furar o muro lá da fronteira, colocar as pessoas dentro do carro e o povo gritando como fosse um troféu. Isso é genocídio. O genocídio aconteceu há 15 dias atrás, onde o grupo terrorista árabe do Hamas covardemente invadiu a soberania de Israel. O povo estava no Shabat, adorando ao Eterno. Lá em Tel Aviv, o povo estava festejando o dia da paz. Eles covardemente, premeditadamente, um crime doloso, né, contra a vida, contra as pessoas inocentes, adentram lá, atirando em pessoas inocentes, jogando granada, a pessoa toda despedaçada. Isso é um genocídio e o governo brasileiro se omite em dizer que o grupo Hamas é um grupo genocida. Se o ex-presidente for genocida, ele tem a parte dele. E o Hamas é um genocida que vai receber o que é dele também.
E eu pude perceber algumas fotos, algumas postagens que eu vi soldados ali sendo queimados, né? Por questão dessa guerrilha, né? Como você falou, que está sendo lá em Israel. A gente, como eu vejo muitos pessoal falar, nós temos que orar pela paz em Israel, porque a gente lamenta, né? O que está acontecendo, como você bem falou, crianças ali foram compradas, decapitadas. Sem a cabeça. Sem a cabeça. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que orar. É assim, nós devemos entender a igreja. O que é a igreja? A igreja vem depois de Lutero, 1517, reforma protestante, reforma luterana, depois vem João Calvino, depois vem as igrejas de 1800, movimento pentecostal em 1911, aí a neopentecostais, e nós estamos vivendo esse momento das igrejas. A palavra igreja só aparece em Mateus, algumas cartas universais, e lá em Apocalipse. Seu nome igreja, ela está mais no grego, antes era congregação. Mas vamos lá, nós que fazemos parte dos ramos enxertados em Israel, lembrando aos irmãos que não existe essa história, que Israel rejeitou, a igreja tomou lugar. E isso foi uma teoria da igreja católica apostólica romana, que querendo desprezar Israel, inventaram essa doutrina. Israel rejeitou a Jesus e a igreja tomou lugar. Isso não existe. Israel começou, a igreja começou com 120 judeus lá em Atos dos Apóstolos. Depois mais 3.000 judeus convertidos através da pregação de Pedro. Capítulo 10 de Atos, surge o primeiro gentil e sua família. Então não existe essa história. Israel rejeitou, não existe. Tem uns que dizem, presbítero, que isso é porque rejeitaram a Jesus. Não tem nada a ver. Isso não existe. Israel sempre foi uma nação de guerra, uma nação de batalha, a história bíblica. O cativeiro não tinha Jesus. Isso aí, profecias. Tem as profecias lá em Amós, que tocaram fogo nas crianças, está lá em Amós. O que nós vemos aí na escatologia bíblica são os 3 períodos da tribulação: pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulação. Então, o pré-tribulacionista, Jesus vem antes da grande tribulação, a igreja sobe. O meso-tribulação, no meio da grande tribulação, são 3 anos e meio. E pós-tribulacionista. Esses ensinamentos são interpretativos. Cada denominação, cada ramo tem a sua ideologia. O foco do mundo é Israel. O olho da humanidade está lá em Israel. Rumores de guerra. Houve um terremoto lá no Irã essa semana, foi ontem, um terremoto de 6 pontos na escala Richter. Então, tudo está indo em contra ao que? A paz. Então, Jesus não vai voltar em meio à guerra. Jesus não vai voltar em meio aos conflitos. Ele fala, haverá guerra, rumor de guerra, pai contra filho, a luz escurecerá, o sol não dará seu brilho, tal. Mas ele fala o seguinte: mas quando disser a paz e segurança, aí virá o quê? O final. Então tudo que está acontecendo é uma preparação para o final, ou seja, quando disser haja paz e segurança, aí virá o fim. Pastor Ricardo, tem algo mais que queira acrescentar e perguntar? Eu quero aqui agradecer o irmão que essa oportunidade e dizer que nós estamos aqui orando por Israel. A igreja, você faz parte da igreja evangélica, não pode estar desligado de Israel, porque Jesus era judeu. Tem 2 Jesus criados. Tem 2 Jesus. O Yeshua HaMashiach, o Jesus Messias. O que João vai dizer? No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Aí vai lá para Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit, Bara, Elohim, Het, Hashamai, Veharet. Em princípio criou Deus, Elohim, Deus ali no plural. Então Jesus estava no princípio. Esse Jesus do princípio é judeu. Foi judeu, praticava as festas judaicas, fazia a adoração ao Deus de Israel e amava o seu povo.
E o Jesus, outro Jesus, o romano, que é mandado pela mãe, faz o que a mãe quer e é idolatrado. O nosso Jesus Yeshua é adorado, não é idolatrado. Então temos cuidado, a igreja do Senhor Yeshua, que não existe essa história, Israel rejeitou, a gente tomou lugar. Nós somos os ramos enxertados. Nós não merecíamos. Porque uma parte de Israel rejeitou a Yeshua. E nós tomamos o lugar, os gentios. Então diz, se Deus não poupou, está lá em Romanos, se Deus não poupou os ramos naturais, mas antes quebrou os naturais. Quem são os naturais? Aqueles israelitas que não acreditaram em Yeshua. Ele não podou a oliveira toda, ele arrancou os naturais, uma parte. Como eu disse, o evangelho começou a igreja com os judeus, messianos. E colocou os enxertados, os gentios, nós somos gentios. Não se ensoberbece, não se vangloria. Se ele não poupou os naturais, como é que ele vai te poupar? Zabungeiro. Nós somos um zabungeiro, enxertado na oliveira. Então você e eu, nós somos um zabungeiro, fomos enxertados. Estamos alimentando da ceia que vem da raiz, que é Yeshua, a raiz de Davi. Então que Deus abençoe a todos. Pastor Ricardo, muito obrigado. Estou aqui à disposição. Você sabe disso que aqui nós não trazemos a placa da igreja. A placa da igreja nós deixamos para lá, porque a placa não salva ninguém, verdade? E eu digo sempre, a placa está dividindo o corpo. A pior coisa feita no mundo foi a placa de igreja. A placa está separando o corpo. A placa divide o corpo. A minha igreja, eu congrego tal canto. Não ando lá porque ali não é nossa doutrina. Isso é maligno. Quem adora a sua igreja é idólatra. Quem adora a sua placa está perdido. Então amando mais a placa do que o próximo. Jesus disse, amarás a teu próximo a ti mesmo. Então, se não amo o meu irmão que eu vejo, como é que eu vou amar o eterno que não vejo? Então deixa a sua placa e ame ao próximo. Deus abençoe. Muito obrigado.